Oi pessoal, meu nome é Daniel e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a Reforma. Hoje a gente está no mês de outubro e esse é o mês da Reforma, né? A gente está comemorando 503 anos de Reforma Protestante. E eu queria compartilhar uma mensagem com vocês bem rapidinha, falar um pouquinho mais não só sobre a história da Reforma, mas também sobre alguns outros tópicos, sobre Lutero, né? E o que ele passou naquela situação. Bem, só para dar um panorama histórico, né? A reforma aconteceu, como eu disse, em 1517, quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Isso ocasionou diversas coisas ao redor da Europa inteira na época, né? Mas acabou que Lutero, por causa dessas 95 teses, ele foi levado até a Dieta de Worms, que era como se fosse uma assembleia, né? Um concílio, nos quais ele estava meio que sendo julgado. E era pedido que ele retirasse o que ele tinha dito, voltasse atrás. E Lutero, ele não voltou. Ele tinha sido revelado através das escrituras de uma verdade a qual ele não podia negar. E nessa Dieta de Worms, mesmo na sua defesa, ele pronuncia uma frase muito icônica. Talvez você já tenha ouvido em algum lugar. Eu vou dar uma lida nela aqui, caso você não conheça. Que é a seguinte: a não ser que seja convencido pelo testemunho das escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si só, pois é bem sabido que eles frequentemente erram e se contradizem. Não sou obrigado pelas escrituras que citei, e a minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei negar nada, pois não é seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Com certeza esse estava sendo um momento bem complicado para Lutero. Essa frase ela é bem icônica, né? E eu não sei quanto a vocês, mas essa frase ela ressoa dentro de mim, porque ela mostra uma certeza e uma confiança no que se sabe, no que se acredita, de uma forma absurda, porque ali com certeza o Lutero estava lutando e defendendo também a sua vida. A igreja na Idade Média ela fez coisas que hoje nós consideramos terríveis, e Lutero estava se colocando ali contra aquela igreja e falando: olha, vocês estão fazendo coisas erradas. Vocês estão indo num caminho que não é o que a palavra de Deus diz. E a igreja dizia: olha, volta atrás, Lutero. Você não pode dizer esse tipo de coisas. Ele está sendo acusado de diversas coisas. E ele ali na sua defesa dizia: eu não vou ir contra o que me foi revelado na palavra de Deus. Eu não tenho como ir. E eu tenho certeza que naquele momento Lutero estava pensando no versículo, né, que é atribuído, que foi essa revelação dele, que foi Romanos 1,17. Para caso você não conheça, eu vou ler aqui o 16 e 17 para dar um contexto. Mas é o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que naquele crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E eu acho que foi essa fé que guiou Lutero, porque com certeza não é algo fácil você ir contra um sistema, e especialmente contra algo que você acreditava, né? Que você julgava ser certo, até você ter seus olhos abertos e ver que talvez aquelas práticas que você julgava corretas não eram tão corretas assim. E eu posso dizer que, por experiência própria até, é algo que requer muita certeza no que você acredita, no que você sabe que é verdade. Porque imagina você estar numa situação em que todo mundo ao seu redor diz que você é o errado nessa situação, de que o sistema está certo, que as coisas estão corretas, você que tem algo de errado em você. E mesmo assim você se manter firme na sua fé, se manter firme no que você acredita, não é fácil. Com certeza Lutero passou por situações que talvez ele tenha duvidado de si mesmo, tenha duvidado talvez do que ele acreditava, mas a fé dele, o poder de Deus nele, fez com que ele prosseguisse e fosse afim com o que ele acreditava ser correto, ser o certo, né? E graças a Deus ele fez isso, senão nós dois talvez não tivéssemos tido essa reforma e essa releitura das escrituras para buscar realmente o verdadeiro evangelho. E eu acho muito interessante isso, porque esse enfrentar, ir contra talvez o que se acredita ser certo, né, na instituição atual, e mostrar que talvez aquilo esteja errado e querer uma mudança, eu acho que talvez seja uma das coisas principais do Evangelho, nessa certeza
no que lhe foi revelado e saber o que realmente é o correto através das Escrituras. A gente vê muito isso nos discípulos da igreja primitiva. A gente conseguia ver que eles se encontravam muitas vezes em situações que eles tinham que temer pela sua vida, pela sua segurança, pela segurança daqueles que eles amavam. E eles eram colocados nessas situações exclusivamente porque eles estavam pregando o Evangelho de Cristo, que não era a religião predominante na época, né, diferente de Lutero. Eles diziam que o judaísmo não estava correto em seu todo, que Jesus Cristo era o Messias que havia sido prometido, e que ele já havia vindo, e que as pessoas deveriam se voltar a ele arrependendo dos seus pecados. E, obviamente, como o sistema que estava em vigor não concordava com aquilo, eles eram ameaçados, eles eram quase que coagidos e forçados a voltarem atrás, dizerem que eles estavam errados, negarem o que eles haviam pregado, mas muitos deles diziam não. Eles aceitavam a morte, eles aceitavam as consequências das suas atitudes. Você vê Paulo sendo preso, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, coisas terríveis acontecendo com pessoas que pregavam e falavam da palavra de Jesus. O próprio Jesus foi crucificado por pregar que ele era filho de Deus. Então, todos eles tinham uma coisa em comum, né? Todos eles tinham essa certeza do que lhes havia sido revelado. Todos eles sabiam qual era o caminho da vida e não aceitavam que o medo da morte ou de qualquer outra consequência fosse fazer com que eles negassem o que eles haviam dito, o que eles sabiam que era o correto. Tem uma parábola que eu acho muito interessante que Jesus fala, que eu acho que também fala muito sobre o Evangelho, que é a parábola do semeador, que ele fala lá em Mateus 13. Eu vou ler aqui rapidinho só para a gente ter um contexto, que é o seguinte. Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Quando semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Mas as sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte caiu em terra boa, produzindo 30, 60 e até 100 vezes mais do que havia sido plantado. Eu acho que talvez você não esteja vendo necessariamente essa conexão, mas na minha cabeça eu vejo isso muito como o trabalho que Lutero fez, o trabalho que os discípulos de Jesus fizeram na igreja primitiva, que foi esse trabalho de semear. Talvez eles não soubessem se a terra que eles estavam semeando ali naquele momento era terra boa. Talvez Lutero não soubesse se o que ele estava fazendo fosse o certo, ou se as pessoas dariam ouvidos a ele, ou se o que ele estava fazendo ali mudaria alguma coisa. Da mesma forma que os discípulos de Jesus, ali quando eles eram mortos, eles não sabiam se o sacrifício deles estava valendo alguma coisa, se o pregar deles e o entregar a vida deles, aquilo realmente valia a pena. Mas eles o faziam ainda assim. Muitas vezes a gente vai ser semeado e jogado em alguns lugares que talvez a gente ache que sejam no meio dos espinhos, no meio das pedras, na terra seca, mas a gente não sabe. E muitas vezes a gente acha que isso é razão ou motivo suficiente para a gente dizer não, aqui não é o meu lugar, eu não deveria estar aqui, sem a gente saber. A gente às vezes não consegue ver os frutos do nosso trabalho. E em Hebreus fala sobre os heróis da fé e fala uma coisa muito interessante, que fala que muitos deles não viram a realização do que eles criam. Por exemplo, Abraão não viu Cristo, ele não viu Jesus face a face, mas ele sabia que o Messias iria vir. Fala diversos outros personagens icônicos da Bíblia que viveram uma vida justa e se sacrificaram pelo evangelho que eles ainda sequer conheciam. Tem uma música que hoje em dia eu acho que é a minha música favorita, do John Mark Macmillan, que se chama The Road, The Rocks and the Weeds, que se traduziria alguma coisa semelhante a O Caminho, as Pedras e as Ervas Daninhas. Que ela fala exatamente sobre essa ideia de ser semeado onde quer que seja. Não importa se é no caminho, nas pedras ou no meio dos espinhos. E tem uma parte que eu acho muito bonita, que eu quero ler para vocês, que é no final da música, que traduzido seria algo mais ou menos assim. Então devo eu plantar sequoias e me deleitar em um solo de uma safra a qual eu sei que eu nunca vou viver para colher.
Então semeio ao meu corpo ao meu Criador, e meu coração ao meu Salvador. Me espalhe no caminho, nas pedras e nas ervas daninhas. Eu não sei se você sabe, mas sequoia é uma das árvores que vive por mais tempo. Você vai ver sequoias aí de 100, 200 anos, talvez até mais. E muito provavelmente, se você hoje plantar uma sequoia, talvez você não viva para ver ela grande, totalmente desenvolvida. Mas você tem a certeza que ela vai crescer. Se você plantar e ela continuar ali, for regada, for cuidada, ela vai crescer. Mas você não tem como ter a certeza de ver ela ali. Você sabe que se ela tiver nas condições certas, ela vai crescer. Mas você talvez não esteja mais lá para cuidar dela. Você vai ter que crer que Jesus, que Cristo, vai continuar trabalhando nela através de outros. E eu acho que muitas vezes a nossa vida pregando o Evangelho é assim. Talvez a gente trabalhe muito com pessoas, a gente trabalhe muito em uma região, em algum lugar, mas a gente não veja muito os frutos dali. A gente acha que aquela é uma região sem jeito, é uma região de terra seca, no meio das pedras, dos espinhos. Mas a gente não sabe. A gente tem que pedir para que Deus lance a gente onde quer que seja. Que talvez a gente não saiba se aquela é terra boa ou não, se a gente vai ter frutos ou não, se a gente vai ver os frutos ou não. Mas Deus sabe. Então que nós peçamos para Ele, simplesmente para que Ele lance a gente. Que para nós seja no caminho, que para nós seja no meio dos espinhos, para nós seja no meio das pedras. Mas que Ele saiba que aquela é a terra boa, que aquele é o lugar correto que nós devemos estar. Eu acho que essa é a mentalidade que Lutero tinha. Que ele não sabia. Ele não sabia se aquela terra era boa ou não. Ele via a preocupação ao redor dele. Ele com certeza via o medo que ele tinha do que estava prestes a acontecer. Da incerteza de se ele viveria o próximo dia. Mas como ele disse na própria frase dele, ele tinha que confiar em Deus. Que Deus o protegesse. Ele havia sido lançado como uma semente numa terra. Ele não sabia se ela era fértil ou não. Mas ele iria germinar. E ele ia lutar para que aquela semente crescesse o quanto ele pudesse. E hoje nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. Um marco histórico que, com certeza, mudou não só a história da igreja, mas a história do mundo. Que muitas coisas surgiram dali. Não estou dizendo que Lutero fosse um homem perfeito, mas essa é a graça e a maravilha do Evangelho. Que Deus utiliza até os homens mais imperfeitos para os momentos mais grandiosos. Que Deus te guarde e te abençoe. Amém.